Bom dia a todos. Nessa sexta-feira santa, estamos aqui com o Célio, que é uma liderança da Conlurb, que tem se destacado, presidente do Círculo Laranja, que faz um belíssimo trabalho de assistência e principalmente de conscientização política da categoria, né, Célio? Bom dia, Célio. Primeiro dizer meu prazer de estar aqui contigo nessa luta. Você que é um cara exemplar na defesa, na conscientização dessa classe trabalhadora tão sofrida e gloriosa, e tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, e que está na frente, que está aí no fronte dessa guerra, dessa pandemia, né, Célio? Como é que estão as coisas aí, Célio? Bom dia, vereador. Quero primeiro parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Câmara dos Vereadores, mesmo sendo por videoconferência, né? A Claro. situação está meio complicada, né, na cidade do Rio de Janeiro e no mundo, né? Mas estamos aí tentando conscientizar através das redes sociais, já que eu também estou cumprindo aí a quarentena, né? Tentar tranquilizar os trabalhadores e orientando os trabalhadores e trabalhadoras no sentido de ficar em casa. Célio, te perguntar uma coisa, Célio, como é que está sobre essa questão? Porque eu tenho visto agora que a Conlurb foi direcionada para fazer uma espécie de lavagem das favelas, sanitizar ali algumas entradas, como tem feito agora praticamente mais na Rocinha, pelos casos. Eu queria fazer algumas perguntas para ti, para saber, você que está ali nesse fronte também, se houve uma preparação por parte da Conlurb, ou seja, se teve palestras, se houve um preparo para os trabalhadores no combate a essa pandemia. Então, vereador, a gente tem conhecimento que o primeiro caso do novo coronavírus ocorreu em Wuhan, na China, né? E a primeira pessoa que nós tivemos aqui infectada no Rio de Janeiro, nós tivemos informações que foi em 12 de março de 2020. Né? Então, pela grandeza da Conlurb, que é a maior companhia de limpeza urbana da América Latina, né, pelo trabalho que ela desenvolve, eu penso que a Conlurb ela deixou a desejar. Né? Ela ficou observando os acontecimentos na China, na Europa, e esqueceu de fazer um trabalho preventivo junto ao seu quadro de funcionários, né? Tendo em vista que a Conlurb tem médicos do trabalho, tem engenheiros do trabalho, técnico de segurança do trabalho, né? Então, esses profissionais, quando a coisa estava se alastrando, no meu ponto de vista, eles deveriam, né, já que a Conlurb ela tem uma sede ali na Major Ávila, na Tijuca, que dispõe de um auditório maravilhoso, né, que comporta um grande número de pessoas, deveria, minimamente, ainda que a Conlurb tenha aí seus 23 mil funcionários, e evidentemente que não poderia deslocar todos esses funcionários para essa sala, né, ela deveria minimamente ter convocado os cipeiros, né, que são as pessoas que foram eleitas para a prevenção de acidentes de trabalho nas suas gerências. Né? E isso ela não fez, porque se ela orienta esses trabalhadores nesse sentido, o que acontece? Os cipeiros eles se tornariam agentes multiplicadores para passar informações e tranquilizar os trabalhadores nesse sentido. Né? Então, a Conlurb, no meu ponto de vista, ela não se atentou, né, nesse aspecto. Ela não disponibilizou, né, nenhuma cartilha de orientação, né? E nesse momento crucial, é necessário que os gestores sejam lideranças nas ações de prevenções. Né? O trabalhador e a trabalhadora da Conlurb, infelizmente, ele se adequou às informações que ele adquiriu nas redes sociais e nos canais abertos de televisão que estava levando as suas orientações a fim de evitar a contaminação. Então, no meu ponto de vista, eu acho que ela ficou na contramão de não passar as informações e instruir seus funcionários de que maneira eles poderiam se proteger do novo coronavírus, o Covid-19.
E, Célio, uma coisa que a gente percebe muito, e eu na Câmara de Vereadores, é visível isso, né? Que a Colurb, ao longo dos anos, entra prefeito, sai prefeito, e ela é sempre utilizada como uma moeda de troca, politicamente, né? Poucos são os cargos que entram ali que são de origem, ou mesmo assim, se é de origem, é sempre ligado a um determinado setor político da cidade do Rio de Janeiro, e ela vem sendo sistematicamente politizada para um outro sentido, como moeda de troca para garantir a manutenção do prefeito e a Câmara de Vereadores. E a gente visitou uma série de galpões e de instalações da Colurb, e a gente percebia, Célio, você me levando a eles, percebia a precariedade do ambiente de trabalho. Água para beber, né? Mau acondicionamento do material de limpeza. Já naquela época já não tinha proteção, equipamento de proteção, faltava equipamento de proteção, desvio de função, né? Tinha muito assédio por conta dessas questões de troca de moeda política. Eu queria te fazer uma pergunta. As normas regulamentadoras que falam sobre equipamento de EPI, não é? Como é que está isso aí? Como é que está essa questão do equipamento de proteção individual? Se foi entregue aos trabalhadores a fim de evitar a contaminação das suas atividades diárias? Se entregaram álcool gel, luva, máscara? Como é que foi essa? Como é que está o gari na rua? Parece que já tem uma morte de um gari, eu não estou certo dessa informação, mas parece que um gari foi contaminado com Covid e veio a óbito. A sua esposa parece também que estava muito próximo, parece estar com suspeita também. Então, me parece que não há esse cuidado com os trabalhadores da Colurb que estão na frente, estão na rua. O vírus está na rua, o vírus não anda, ele precisa do ser humano para andar, mas ele está na rua, no ponto de ônibus, nas ruas como todo. E agora a Colurb, então, cada vez mais fazendo o processo de ir na rua, higienizar, agora a prefeitura querendo que ela vá realmente fazer toda a higienização das comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Como é que está essa questão de proteção? Como é que você vê isso? Você tem tido muita reclamação? O que me preocupa, eu outro dia vi uma filmagem que a gente na quarentena, a gente não sai, claro, e a gente fica vendo tudo que possa ver, e eu vi a filmagem ali, os trabalhadores da Gari na Rocinha, na entrada, na principal, mas aparentemente eu olhei e vi que eles estavam sem proteção adequada para fazer aquela higienização. Como é que você tem tido muita reclamação no círculo? Como é que está essa questão, Célio? Dá uma para a gente. Então, vereador, realmente, poucas vezes eu vi vereadores, deputados estaduais e deputados federais indo de encontro aos trabalhadores para terem a clareza, né, de como está o ambiente de trabalho deles, né? A maior parte de vereadores, deputados, né, que foram ao encontro dos trabalhadores foram apenas no intuito de fazer política partidária, não tendo a menor preocupação com a questão da segurança dos trabalhadores. E nós tivemos a felicidade de ter a sua pessoa que pôde caminhar comigo, né, em várias gerências, e você procurando saber das condições de trabalho daqueles trabalhadores, observando as instalações, e nós tivemos várias informações de trabalhadores e trabalhadoras, mesmo sabendo que esses trabalhadores sofrem assédio moral quando eles fazem as denúncias, né? Mas é importante que eles façam para que eles possam ter minimamente segurança nos seus locais de trabalho, né? Essa questão de políticos indicarem, né, os seus afiliados políticos para cargos, né, do alto escalão da Colurb, isso já é um ciclo vicioso. Para gerências também, né, Célio? Eles indicam ali as gerências para fazer o trabalhinho do vereador, para o vereador ter o seu bairro bem varrido, a árvore cortada, né? Aí fica aquela parte limpinha e não tem uma comunicação, uma integração com a cidade como um todo, não é isso? Exatamente. Então, esse ciclo vicioso de nomear seus afiliados políticos, isso aí já acontece há bastante tempo, né? Mas nós temos conhecimento que temos vários garis, operadores de máquina, auxiliares de serviços gerais,
agente de preparo de alimento, né? Vários profissionais da Conlurb que têm capacidade de ocupar esses cargos, né? São profissionais concursados, pessoas que foram, se qualificaram, né? E têm capacidade para tal. Mas a Conlurb, né? Ela sempre insiste, isso eu falo os que estão no topo da pirâmide, em nomear os seus apadrinhados, né? E os vereadores que o nomeiam, eles são tão cara de pau, que eles chegam nas comunidades, vereador, eles colocam uma faixa dizendo que eles realizaram aquela atividade. Ou seja, eles utilizam o aparato da Conlurb para fins políticos, né? Se o bairro X não fecha com ele, ele não desenvolve aquele tipo de trabalho. Nós temos que lembrar que a Conlurb é um patrimônio da cidade e ela tem que servir a cidade como todo, e não os caprichos desses políticos que utilizam a máquina, né, da Conlurb para fazer política. Em relação à questão dos equipamentos, de proteção individual, é muito bom que você toque nesse assunto, vereador. Por quê? As normas regulamentadoras, elas foram regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, através da portaria 3.224, em 1978, e que foi debatido, discutido com a classe trabalhadora, juntamente com a classe política, né? E naquela ocasião, vereador, foram aprovadas 28 NRs, né? E hoje nós temos somente 36 NRs em vigor, né? E o que essas NRs, né, essas normas regulamentadoras? É o ponto de partida inicial para manter a segurança das atividades laborais, garantindo a excelência do trabalho, reduzindo ao máximo o reflexo negativo na saúde do trabalhador. É bom que o trabalhador e a trabalhadora e as pessoas que estejam nos ouvindo, que Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, ele logo assim que ele assume a presidência, né, ele diz que pretendia, né, ele trabalha para alterar as normas regulamentadoras, né, e ele diz reduzir em 90% as NRs. Vejamos, as NRs é uma ferramenta de segurança a favor da classe trabalhadora, né, mas é uma dor de cabeça para os patrões, empresários, né? E o Bolsonaro, ele alega que precisa reduzir para que haja competitividade e geração de empregos. E, na verdade, não há geração de emprego nenhum, né? Na verdade, é facilitar para que os empresários possam se desleixar com a saúde do trabalhador, não se preocupando, porque na cabeça deles é fácil, né? Como eles dizem, o Brasil precisa caminhar, as pessoas precisam trabalhar, etc. e tal. Ele está preocupado com a economia, não com a saúde do trabalhador. Então, essa questão dele querer reduzir as normas regulamentadoras é preocupante, porque o trabalhador ele fica totalmente vulnerável, né, com a sua saúde no seu dia a dia de trabalho. E ele também, o que ele fez? Ele acabou com a NR2, né, que fazia com que os gestores, né, da parte trabalhista fosse fiscalizar locais de trabalho antes de abrir as suas empresas, né? Ou seja, hoje você pode abrir a sua empresa que se dane se o trabalhador, a trabalhadora vai se acidentar, né? Ou seja, o Bolsonaro, ele não está a serviço da classe trabalhadora, né? Até porque ele nunca trabalhou, cara, essa é a grande realidade, né? Ele foi vereador ao longo de um bom tempo, nunca não fez nada. Naquela época ele já dizia que não fazia nada, porque o pessoal aqui não deixa fazer, né? Depois ele assume a cadeira de deputado federal, fica ali 27 anos, olhando no celular, se divertindo, né, no Twitter, né? Dorme na cadeira, né? 27 anos mamando na teta do governo, né? E nunca fez nada, e com o mesmo argumento dizendo que não faz nada porque não deixam ele fazer. Olha que nós sabemos que no Congresso Nacional é dominado pela direita,
que é aliada dele. Ele não fez porque ele não quis, né? E agora eu não entendo como as pessoas ainda, né, o chamam de mito, né? É preocupante isso. Um cara que aprovou, tentou de todas as formas, né, e conseguiu aprovar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que tira direito dos trabalhadores e que diz, em bom tom, que quer reduzir 90% das normas regulamentadoras que protege a classe trabalhadora de acidentes eventuais no seu dia a dia de trabalho. Então é complicado. E agora aí ele coloca aí, vai ser colocado em prática essa carteira verde e amarela, aonde as pessoas que assumirem, né, os seus novos empregos vão sentir o reflexo, como se acidentar, né, não ter direito ao INSS, porque não vai descontar, o fundo de garantia, etc. E tal, né? O cara, juntamente com o Paulo Guedes, tenta, de todas as formas, fazer com que as pessoas menos favorecidas entendam que é necessário privatizar, né, o Sistema Único de Saúde. Nós estamos vendo que o Sistema Único de Saúde é a maior saída para que todos possam usufruir do seu atendimento, porque ali temos profissionais qualificadíssimos, né? Pessoas que prestaram concurso, que estão ali para atender a população de uma forma exemplar. Mas, infelizmente, temos governos que não investem nessa área da saúde, não investem nos insumos, nos remédios, nos leitos, etc. E tal. E agora estamos vendo o reflexo que está acontecendo aí na área de saúde. Então, é importante que nós fique atento nesse sentido. Demorou-se muito, né, fazer a higienização, né, nessas áreas de comunidade. Demorou-se muito. E eu tenho visto que lá na comunidade da Babilônia, né, moradores procuraram, juntamente com as pessoas dali do bairro, comprar equipamento de proteção individual, né, comprar o material químico para a higienização daquelas comunidades, né, estão fazendo por conta própria e com excelência a higienização do seu quilombo, né? Porque, para mim, comunidade é quilombo, não deixa de ser quilombo, né? Estou fazendo a higienização daqueles locais. Por quê? Porque demorou-se muito, né, o governo atuar nessas áreas, porque, para mim, não há muito interesse de fazer esse tipo de limpeza nas comunidades, porque, para mim, esse vírus ele foi criado, sim, para eliminar pobres e negros, né? Mas é necessário que a sociedade civil organizada se atenta a esse trabalho maravilhoso que tem feito os moradores da Babilônia, né? Eu acho que agora a Conurb ela paga também altíssimos valores às empresas terceirizadas, né? Que é dinheiro público. Eu não vi ainda nenhuma empresa dessa terceirizada que ganha muito dinheiro, né, oferecer equipamentos de proteção individual para aqueles que estão na ponta. Agora é a hora dos empresários também meter a mão no bolso e ajudar aqueles que dá lucro para eles. Eu até agora principalmente, né, Célio? Seria a hora dos bancos ajudarem. Foi feito um fundo municipal e até agora não viu o banco contribuir coisíssima nenhuma. Não viu as maiores fortunas do Rio de Janeiro dar um saco de pipoca para esse fundo. A gente está com uma dificuldade enorme de criar mais leitos, UTIs, principalmente equipe médica, que o Crivella desmantelou com a Clínica da Família. Ele realmente desfez todo o projeto da Clínica da Família, que estaria agora prestando um serviço primordial, né, imprescindível nas favelas, principalmente junto com a Conurb, indo de casa em casa para saber como é que está a situação de cada família, para inclusive medir se tem algum problema, algum acometimento de saúde, se está com suspeita de Covid-19, identificar, poder mapear. Então, os agentes de saúde, junto com a Conurb, seriam material imprescindíveis, né, um material imprescindível nas comunidades do Rio de Janeiro para a gente mapear, tendo em vista que os casos estão aumentando muito. Né? Então, eu queria te perguntar, na Conurb a gente sabe que tem muito ali funcionários com acima de 45 anos, 50 até 60, até um pouco mais. Esses foram afastados, houve uma política de realmente identificar aqueles que eram grupos de riscos e precisavam de ter uma atenção maior. Houve esse cuidado da Conurb, ou até agora não houve nada por parte da presidência da Conurb, em pelo menos afastar esses funcionários que estão ali no front e correm mais risco de
pegar a Covid e ter um acometimento mais trágico. Eu quero até aproveitar e responder também a sua pergunta em relação à questão do óbito, né, do seu Manuel. O seu Manuel é um funcionário antigo, de casa e tal, né? Nada também lhe garante que ele não possa ter contraído essa doença no seu dia a dia de trabalho. Até porque nós sabemos que na Zona Sul é o local que tem mais pessoas infectadas com essa doença. E o seu Manuel trabalhava ali na Zona Sul, né? E ele tinha 62 anos e veio a óbito, né? Em relação à questão também das gerências, eu quero lembrar que a sua ida nesses locais de trabalho fez com que a Conlurb ela pudesse se organizar e fornecer para aqueles trabalhadores equipamentos de proteção individual, instalar bebedouros, né? Isso porque você esteve lá. Porque se você não estivesse lá preocupado com a saúde dos trabalhadores, não teriam feito isso, né? E eles sabem que o vereador ele tem a possibilidade de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar esses órgãos públicos para ver se está funcionando. Então, a sua ida lá foi bastante importante. É bom também deixar claro que eu, particularmente, tenho conhecimento de 5 trabalhadores que já foram infectados. Tá? 5 trabalhadores. E que estavam atuando no seu dia a dia. Né? E até agora, eu não vi transparência por parte da Conlurb de informar quantos trabalhadores, de fato, já estão afastados por conta da infecção do coronavírus. Eu acho que a sociedade ela precisaria saber. Né? E é evidentemente que a Conlurb, ela enviou, sim, um documento pedindo para aqueles que têm doenças como hipertensão arterial, asma, bronquite, e funcionários que têm acima de 60 anos que fiquem afastados das suas atividades. Mas nós sabemos também que, independentemente da idade, nós temos conhecimentos de trabalhadores abaixo dessa idade que também sofrem desses problemas e que encaminharam para a Conlurb atestado médicos, né? E a Conlurb não atendeu o pedido. O médico do trabalho simplesmente, lá da sala dele, do seu conforto, emitiu via e-mail um documento dizendo que aquele trabalhador e aquela trabalhadora não se enquadra para ficar na quarentena domiciliar. Ou seja, esse trabalhador, essa trabalhadora está provavelmente até porque, Célia, até porque a profissão ocasiona e muitas lesões e muitos problemas de saúde também. A gente vê, quando a gente visita, a gente tem relato dos trabalhadores e trabalhadoras com muitos problemas de saúde, né? Seja pelo o excesso do trabalho ali pesado que é fazer na Conlurb, né? Seja aquela parte do caminhão, do sobe e desce, de ficar ali atrás, um ambiente insalubre na maioria das vezes. Né? Então, a gente vê uma série de profissionais, trabalhadores da Conlurb com muitos problemas de saúde. Né? Então, esse relato que você faz claro, não está nessa faixa acima de 60, mas tem muitos com 50, 45 que têm esses mesmos problemas. Né? Tem esses mesmos problemas e não foram afastados. Exatamente. A atividade dos funcionários da Conlurb é uma atividade penosa, né? E ela acarreta com doenças ocupacionais e também com doenças do trabalho, né? E muitas das vezes a Conlurb ela acaba não reconhecendo o trabalho que antes esse trabalhador ele fazia. O que ela faz? Ela simplesmente, né, nomeia esse trabalhador, rebaixando, assim eu falo com respeito, auxiliar de serviços gerais, que tira desse trabalhador, dessa trabalhadora, o direito da insalubridade. E muitos desses trabalhadores acabam trabalhando em locais totalmente insalubres. Inclusive, eu publiquei no meu Facebook de uma funcionária, né, que foi gari, em virtude da doença que ela adquiriu, ela foi
se tornou auxiliar de serviços gerais, ela trabalha num ambiente que eu vi com meus próprios olhos, filmei, numa gerência de Madureira, debaixo do viaduto ali, uma gerência totalmente insalubre, aonde é despejado toda a qualidade de resíduos, deixa os trabalhadores totalmente vulneráveis a doenças, né? E eles parecem que não têm preocupação nenhuma com a saúde do trabalhador. E essa trabalhadora, hoje, está afastada, adquiriu o coronavírus, está em casa, se tratando, né? Trabalhadoras que recebiam a sua insalubridade, se tornando auxiliar de serviços gerais, perde a insalubridade, automaticamente seu salário fica achatado e ela é obrigada a comprar o remédio. E ela não encontra esses remédios nas UPA, ela não encontra nos hospitais, porque não tem insumo. Então, o que acontece? Isso já acarreta uma perda muito grande no seu orçamento. E eu pedi aos trabalhadores para que tivesse minimamente consciência de classe para ajudar essa trabalhadora, né? Que é importante o trabalhador, a trabalhadora, nesse momento de dificuldade, ter a consciência de classe e que um venha ajudando o outro, porque agora é a hora de união, né? E essa trabalhadora está lá se curando, se tratando, espero que ela retorne às suas atividades, mas é importantíssimo nós alertarmos para as condições precárias que várias gerências da Conurb hoje vivem, né? Total insalubridade, que os auxiliares de serviços gerais, eles estão ali, trabalhando, correndo risco de se contaminar, né? E sem receber a sua insalubridade. A Conurb diz que vai fazer a averiação para ver se ele pode ou não pode receber sua insalubridade, mas isso aí vai demorando, vai se postergando, e o trabalhador acaba não ganhando nada, acaba se aposentando e fica ao Deus dará, né? Mas é preocupante, sim, essa questão, né, do trabalho que é realizado na Conurb e nesses ambientes insalubres que, de fato, faz com que o trabalhador ele adquire doenças ocupacionais, acidente de trabalho, deixando a sua saúde totalmente vulnerável e ao risco da contaminação. É uma falta de respeito por parte dos gestores não aceitarem o laudo médico desses trabalhadores que minimamente deveriam estar afastados. Conheço aí casos no meu WhatsApp que eu mais recebo reclamações de gestores não respeitando esses laudos. Então, o trabalhador está lá. E muitas das vezes eles até discriminam. Não afasta, mas coloca esses trabalhadores para trabalhar em locais ermos, bem afastados. E se você reclama, né, fica aquela questão do assédio, da perseguição, de colocar em locais distantes, piores condições de trabalho, uma espécie de um castigo, né, Célio? Exato. Eu lembro que no seu gabinete, né, a gente sabe que vários trabalhadores ligam reclamando, né, dos locais de trabalho que ele atua. E você, na ocasião, me pediu que eu fosse ao Parque Madureira para verificar uma dessas reclamações. E lá eu estive, conversando diretamente com cada trabalhador, com cada trabalhadora, e eles afirmaram das arbitrariedades que ocorriam ali, né? E depois da nossa visita, a coisa se apaziguou, né? Não aconteceu mais as arbitrariedades que eles submetiam os trabalhadores a exercer as suas funções no seu dia a dia. Para você ter uma ideia, o vereador Leonel Brizola, você ter uma ideia, um desses trabalhadores, né, garis, ele é cipeiro, né? Ele foi eleito para ser cipeiro. O que ele fez? Ele pegou o seu celular e gravou pedindo à Conurb que fornecesse equipamentos de proteção individuais para eles, adequado, álcool gel, máscara, etc. e tal. Como cipeiro, ele cumpriu com o seu papel. Ele estava denunciando. O que os gestores fizeram com esse trabalhador? Suspenderam esse trabalhador. Puniram esse trabalhador. Deram 3 dias de suspensão nesse trabalhador. Isso porque ele é cipeiro. Você vê a tamanha falta de responsabilidade que esses gestores têm com seus funcionários. Isso implica porque muitos desses não foram concursados. Entraram pela janela. Entraram por indicação política.
E eles não têm a menor sensibilidade de entender as reivindicações desses trabalhadores. Né? Então, é por isso que é importante a nossa ida nessas gerências, ouvir o trabalhador, para que o trabalhador saiba quem de fato está do lado dele. Ele precisa saber quem é de verdade e quem é de mentira. Aqueles de mentira, a gente já conhece. Eram aqueles que faziam churrasquinho, bancava lá caixinha de cerveja, e que se dane a saúde dele. Nós não bancamos churrasquinho, nós não bancamos caixa de cerveja, mas nós garantimos que esses trabalhadores tenham, no mínimo, dignidade para trabalhar no seu local de serviço e que eles cheguem nas suas residências com saúde. Esses, sim, merecem ser chamados de herói. Herói não é aquele que vai trabalhar seu equipamento de proteção individual e chega em casa e contamina a sua família e depois vem a óbito. Nós queremos garantir que a saúde desses trabalhadores seja, de fato, protegida, porque vida para nós importa. Deixa eu destravar meu microfone. E uma coisa que a gente percebeu nas nossas visitas também, nessas gerências, na parte ali de confraternização, ali que é do café da manhã, e cada um leva o seu lanche, né? A Secolurb, ela está adequando para que as pessoas tenham um mínimo de espaçamento um do outro, se a Colurb orientou de que forma a guardar os alimentos, a higienização, porque me parece também uma hora onde todos se confraternizam, né, e precisa de uma orientação nessa parte, se alguma parte das gerências ela de fato faz isso, né? Se ela faz esse controle e esse cuidado com o trabalhador, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com os trabalhadores da Colurb, porque nesse momento, né, são eles que estão nas ruas. A gente tinha o pessoal que cuidava das escolas, fazia limpezas, a parte da merenda, né, e que estão sendo desviados para outras funções que às vezes a gente nem sabe onde é que estão fazendo essas funções. Né? A gente vê aí, inclusive, fazendo capinagem. Você vê se é momento de fazer capina em canteiro da Barra da Tijuca, das áreas ricas da cidade. Você vê que, como é que é isso, né? E agora, Célio, como é que está essa questão? Porque isso é muito, muito direcionado, né, ao gerente. E a gente sabe que é uma troca de cargos políticos, uma forma de curral eleitoral que vem sendo estabelecida na cidade do Rio de Janeiro desde a época do César Maia. Nunca mudou isso. Né? E teve um aumento maior ainda com o prefeito Crivella, que, para salvar do impeachment, de vários impeachments na Câmara de Vereadores, de CPI, fez troca de moeda com os cargos na prefeitura, né? Principalmente com a Colurb, que a gente sabe que é uma grande empresa, né? E você consegue ali nomear a cargos de gerências, você consegue ali fazer com que determinado bairro, como você estava falando, fique mais cuidado do que o outro. Não há uma pluralidade da Colurb na cidade, uma empresa que tem uma importância assim enorme para a cidade, só que está sendo gerada de maneira privada para atender seus interesses próprios. Né? Então, dá um relato, mais ou menos, como é que está a questão do café da manhã nas gerências e essa falta de habilidade política do Crivella. Na verdade, o Crivella talvez ele saiba cuidar do divino, porque cuidar do público é um total desastre, não é, Célio? Então, a gente vê o Crivella aí, aos poucos, abrindo a cidade, né, em vez de fazer uma contenção, impedir que as pessoas circulem. Você vê Copacabana, você falou que o Manuel foi contaminado na Zona Sul. Copacabana é onde mais morre na cidade, pelo Covid-19. Então, tu não tem o controle na cidade. As pessoas estão andando. E agora ele mandou abrir os quiosques da praia. Né? Vai ter que ter limpeza também. Quem é que vai fazer a limpeza? Recolher mais lixo. Né? Embora as pessoas não podem ficar paradas ali, mas tem os trabalhadores dos quiosques. São mais de 100, do Leme ao Pontal, que vão circular na cidade, podem ser vetores, transmitir. Então, dá mais ou menos um patamar. Como é que está essa questão do café da manhã da Colurb? E o que você está achando do Crivella na cidade do Rio de Janeiro, esse completo apagão do prefeito? Vereador, por incrível que pareça, a Colurb ela demorou muito, né, para fornecer álcool gel a seus funcionários. E por incrível que pareça, passou a fornecer no dia 1º de abril, no dia da mentira. E que nós até publicamos no Facebook, né? Parece mentira. Mas em relação ao Crivella, né, o Crivella
nada mais é, você mesmo utilizou essa frase, um poodle do presidente Bolsonaro. O que o Bolsonaro indica, ele faz. E agora vai piorar mais ainda, porque a família do Bolsonaro está no partido dele. E vai mandar mais do que ele. Ele já não fazia nada. Mas, na verdade, o Crivella ele não é um gestor. Né? Ele é um ilusionista. Né? Ele é um ilusionista. Ele consegue iludir pessoas que vai cuidar das pessoas. E, na verdade, não está cuidando das pessoas. Ele está cuidando apenas do seu interesse político. Nós, quem acompanha o Diário Oficial do município, percebe claramente que ele não tem a menor responsabilidade com a cidade. Não, me permite uma parte, Célio. Ele agora está fazendo obra em pracinha, em curral eleitoral de vereador na Zona Oeste. Quer dizer, no meio de uma pandemia, falta leito de hospital, falta médicos, os médicos estão adoecendo, falta UTI, falta respirador. Esse cara viajou o mundo inteiro no início do mandato dele, foi fazer missa na África. Por que ele não pega um aviãozinho da Universal e vai negociar diretamente com a China para a gente poder fazer teste na cidade do Rio de Janeiro, que a gente precisa dos reagentes? Ele não vai, ele fica aqui enclausurado, só dizendo, só esperando como a atitude do Crivella parece o seguinte: a cidade vai ser bombardeada, ó, cada um se cuida aí, ó, pega um tetinho, mas não deixa de ir na rua, não, pode ir na rua pontualmente, mas na hora que começar um bombardeio, você se esconde, quer dizer, não está fazendo nada. Exatamente. Né? Ele tem pego o dinheiro público e investido na manutenção de pracinhas e campos de futebol. No momento de pandemia, no momento que a cidade e os hospitais precisam se equipar para atender melhor o seu cidadão, e ele brinca de querer fazer política. Né? Está utilizando a pandemia para politicagem. Né? Eu defendo claramente a política, porque eu acho que a política é uma questão gostosa, é algo muito interessante para se debater, porque a política está no nosso dia a dia. Agora, a politicagem, nós não compactuamos com isso. O que ele está fazendo é isso, politicagem. Né? Crivella, desde o seu primeiro dia de governo, ele já dava os indicativos, né, que ele não tem preocupação com a cidade. Ele não tem. A gente tem, tendo em vista aí a situação que vivem as pessoas em situação de rua, cada dia mais aumentando esse número. Né? Não tem abrigos, né, que possa atender esses trabalhadores. Eu venho acompanhando o seu trabalho de perto e eu percebi, né, a sua preocupação com esses moradores em situação de rua e que você leva o projeto 1719/2020 para que essas pessoas elas possam ter uma atenção, né, num plano emergencial de acolhimento humanitário, porque eles não estão tendo. E você, de forma enfática, né, apresenta o projeto de lei 1719, para dar minimamente o atendimento que nós também queremos, porque nós queremos um atendimento de qualidade para todo mundo, sem distinção de pessoas. E, no entanto, ele, como uma pessoa cristã, que se diz ser cristã, ele não está olhando para aqueles mais humildes. Né? Aquelas pessoas estão lá, vulneráveis ao Deus dará. Né? E eu quero até lhe parabenizar nesse aspecto aí, nessa sua preocupação com essas pessoas que estão aí vulneráveis. Né? Isso é preocupante. Mas acho que a cidade, eu acho que ela já se despertou, né? Que não dá para continuar mais com o Crivella. Não tem como, entendeu? Crivella, ele não é um gestor, né? Ele não tem condições de gerenciar o município do Rio de Janeiro. Nós voltamos a estaca zero. A cidade do Rio de Janeiro deixou de ser a cidade maravilhosa para se tornar a cidade horrorosa. Né? Ele conseguiu destruir a cidade do Rio de Janeiro. Né? As pessoas elas precisam, mais rápido possível, descartar o prefeito Marcelo Crivella,
Ele parece que ele trouxe a praga do Egito, cara, para o município do Rio de Janeiro. Ele trouxe a praga do Egito, que é esse coronavírus. Entendeu? Que está dizimando pessoas. Entendeu? E as pessoas agora, né, por falta de responsabilidade desse prefeito, estão obrigadas a se ajoelhar e orar, pedir a Deus para que essa cura chegue logo. Né? Mas o Crivella, ele é uma pessoa que está sentado no lugar errado. Ele não deveria estar sentado ali. Mas é importante que as pessoas saibam, né, que vou votar nele porque ele é de Deus. Pô, eu também sou de Deus, cara. Entendeu? Eu também sou de Deus. Não é porque eu não comungo da religião dele que eu sou do demônio e ele é de Deus, muito pelo contrário. Entendeu? Todos nós somos filhos de Deus e todos nós queremos uma cidade para todos e que tenha responsabilidade com a administração pública, né? UPAs não funcionando, né? Hospitais precários, escolas precarizadas, né? Ele fica aí querendo estimular as pessoas para que vá para a rua, né? Isso vai gerar mais contaminação, as pessoas só vão dar em conta quando essa pandemia, ela de fato estourar, e quando essas pessoas começarem a ver os hospitais superlotados, infelizmente, na atual conjuntura, nós não temos essa possibilidade, porque as pessoas que estão contaminadas, elas precisam ficar isoladas. Elas não podem ficar nos corredores dos hospitais. Mas existe uma questão orquestrada, parece, desse grupo do Bolsonaro, da mesma forma que eles utilizam os robôs nas redes sociais, né? Eles agora deram para fazer live de frente para os hospitais. Olha que é tudo coordenado, sabe? Para dizer que não tem doentes. Como assim não tem doentes, cara? Como assim? Nós temos conhecimento que profissionais de saúde estão se contaminando. Tu imagina? Não, sério. E o Rio de Janeiro tem uma taxa de contaminação dos profissionais da saúde superior, inclusive, do que da Itália, o que é gravíssimo no Rio de Janeiro. Né? Estão adoecendo. Então, uma coisa que é grave e as pessoas não estão percebendo, e que uma hora vai ter que, inclusive, pegar os hospitais privados, que nem a Espanha fez, e estatizar, porque não vai ter vaga só no público, vai ter que utilizar a rede privada. Né? Tem um estudo até da uma universidade americana que mostra claramente, junto com ela fez pela tabela do SUS, né, quantos leitos, UTIs, equipe médica, e que ela tem um cálculo que 10% da população do Rio de Janeiro vai pegar o coronavírus. Né? Se pegar aí 10%, são 17 milhões, é 1.700.000 pessoas contaminadas. E dessas 1.700.000, quase 10% dessa população aí, mais ou menos, ou seja, 1% dessas 1.170.000, né, desses todos contaminados, 1% da população vai precisar de uma unidade de terapia intensiva, ou seja, você imagina aí a gente tem que precisar de muito mais de 100 mil leitos, muito mais de 100 mil respiradores, não há para todo mundo. Essa é uma questão grave na cidade, que parece que as pessoas não perceberam ainda, mas muito por culpa da falta de informação, porque é difícil. Por exemplo, o governador manda proibir ir na praia, e o Crivella manda abrir o quiosque. O governador manda ficar em isolamento social, e o presidente manda as pessoas irem na rua. Então, esse confronto de informação faz com que as pessoas, de fato, fiquem perdidas, não sabem qual é a verdadeira orientação, o que pode e o que não pode. Então, elas não têm uma dimensão da gravidade dessa doença, porque as pessoas morrem praticamente afogadas, sério. Você imagina, se você não tiver uma cama, se não tiver um lugar para atender, você vai morrer com água no pulmão. E é a pior morte que alguém possa ter. Ninguém na face da Terra merece uma morte como essa, com falta de ar. Ou seja, o ar que é gratuito e você não ter como buscar. Isso é grave na cidade. Então, uma das questões que deveria estar sendo feito na cidade é testar, como Niterói está fazendo. Niterói está fazendo um belo trabalho, é exemplo, higienizando as ruas, fechou, bloqueou no Niterói, testagem, separa quem está de fato. Como é que fizeram alguma testagem com algum funcionário da Colurb? Isso seria importantíssimo você identificar. Houve testagem com os trabalhadores antes de eles irem às ruas? Exatamente, vereador.
essa sua preocupação, ela é interessantíssima, porque quando você fala desses números alarmantes de trabalhadores, né, que estão profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, estando infectados, né, é necessário e com urgência que a prefeitura, né, ela possa criar uma frente de combate ao coronavírus, a fim que os funcionários que estão nessa linha de frente possam fazer seus testes para saber se eles estão contaminados ou não. Isso tem que virar lei. Isso tem que virar lei, né? Que os funcionários que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, garis, guardas municipais, etc. e tal, possam ter testes para saber se estão sendo contaminados ou não. Em relação à questão de aglomerações nos setores de trabalho dos garis, é importante que os trabalhadores eles possam seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que o trabalhador e a trabalhadora, ou o cidadão, ele tem que estar afastado 1 metro e meio uma das outras, né? Então, muitas das vezes, o trabalhador, depois ele vai fazer seu lanche, vai almoçar, vai tomar o seu café da manhã, e ficam ali aglomerados, né? E ali, de repente, um pode estar passando o coronavírus para o outro. Até porque também a gente sabe que você pode passar a contaminação através do prato, da colher, e etc. Então, imagine a Conlurb que funciona 24 horas por dia, né? E que tem a sua troca de turno, aí o cara coloca ali a vassoura, coloca ali seu container, né? Aquilo ali pode fazer com que várias pessoas venham se contaminar. E essas contaminações a gente só vai saber daqui a 14, 15 dias. Uma responsabilidade, né, Célio? Célio, só fazer uma parte aqui. Tem muito trabalhador entrando, a Mônica, a Zeneide, Nalim, e o Felipe Luther aqui fez uma pergunta, Célio, que é para explicar para quem está vendo e que não sabe o que é CIPA. E uma outra pergunta que eu já te faço também aqui do Nalim, eu já fiz essa testagem, tá? O que é CIPA? Explica para aqueles que estão aqui na rede vendo qual é a função e o que significa a CIPA. Então, obrigado pela pergunta, Felipe Luther. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. São pessoas, são trabalhadores que trabalham em unidade que tenha mais de 100 funcionários e que são eleitos para exercerem essa função de cipeiros, né? Ou seja, a empresa ela também tem o direito de escolher os seus cipeiros e os trabalhadores escolherem os seus representantes para fazer o trabalho de prevenção. E cabe às empresas, no caso a Conlurb, né, fazer palestras e cursos a fim de orientar esses trabalhadores e essas trabalhadoras para que eles possam estar qualificados para atuar nas suas áreas. Mas, infelizmente, na Conlurb a coisa não funciona assim, porque os trabalhadores reclamam, e as medidas necessárias não são tomadas, né? O trabalhador cipeiro, ele tem a garantia, né, de não ser demitido, né? Ele só pode ser demitido se ele roubar, se ele matar, se ele brigar, né? Então, ele tem essa garantia de 1 ano e mais 1 ano, então ele tem que fazer com que esse cargo que a ele foi conferido, que ele exerça com eficácia, ele tem que cobrar. Eu já tive a experiência de ser cipeiro lá no Leblon, né? E eu verificava todos os dias. Eu era o último gari a sair para trabalhar. Eu queria saber, como cipeiro, é meu direito de fazer o trabalho de preventivo para que o trabalhador não venha se acidentar. Eu perguntava ao trabalhador, por que você está saindo sem o Borzengui? Borzengui é a bota que o trabalhador usa. Porque eu não tenho, então você não vai sair, fica encostado aqui. Cadê sua luva? Não me entregaram, então você fica aqui. Né? Seu uniforme está rasgado por causa de quê? Não me deram, então, por favor, fique aqui. E aquilo ali criava um desconforto por parte dos gerentes. Né? Mas ali eu estou cumprindo com a minha obrigação como cipeiro, né? Porque
as normas regulamentadoras e a Constituição me garante isso. Né? Porque se o trabalhador ele viesse a acidentar, essa responsabilidade é do cipeiro. Essa responsabilidade é do gerente também. Porque é o gestor, né, que indica o presidente da CIPA. Né? E, geralmente, o presidente da CIPA não é aquele que tem o maior número de votos, mas é aquele que é indicado pelo gestor, pelo patrão. Né? Nunca vai ser o trabalhador, isso é a lei. Né? O trabalhador é apenas um membro que tem que fazer valer seus direitos. Agora, o cipeiro ele precisa, sim, atuar com eficiência, porque a lei o garante para o exercício dessas suas atividades. Né? E eles também não podem transferir os trabalhadores por causa disso. Né? Mas o trabalhador, muitas das vezes, tem receio, né, de atuar, porque ele fica com medo de sofrer as perseguições. Né? E é importante que o trabalhador da Conurb, que é cipeiro, mesmo não sendo cipeiro, ele fique atento às normas regulamentadoras. Né? Quando eu falo do uniforme, é importante deixar claro que o uniforme também do trabalhador da Conurb, ele é um equipamento de proteção individual. Aquele uniforme ele é um pouquinho grosso, para que o trabalhador, quando vai fazer o descarte, né, do lixo nos caminhões e tal, para que objetos perfurantes importantes não atingem ele. Então, a Conurb também ela deixa muito a desejar nesse aspecto. E a gente vê, Célio, as vans saindo lotadas, com os garis dentro para o trabalho, um amontoado em cima do outro, quer dizer, sem cuidado algum, não é isso? É por isso que esses trabalhadores que estão na ponta do combate ao coronavírus, eles precisam fazer seus testes, entendeu? Para saber se eles foram contaminados ou não. Porque o trabalhador da Conurb, o Leonel Brizola, ele acorda muitas das vezes 3 horas da manhã para ir trabalhar. E nesse horário, o transporte público ele já está lotado. E ele não pode deixar de ir trabalhar. Né? Ele pode contrair ali, na ida dele, para o trabalho. E lá já contaminando o outro. Imagina, aquele trabalhador que é tipo um papo, aquele que gosta de ficar isolado, se ele tiver infectado e ele tiver contato com 5, ele já contaminou 5. E desses 5, vai para mais 10, é assim sucessivamente. E então, esse é o problema da cidade, Célio. Voltando até um estudo que eu falei dessa universidade, que eu esqueci até de citar, que tem uma coisa gravíssima, eles colocaram uma data limite para a cidade do Rio de Janeiro. Você veja bem, até o dia 18 de abril até o dia 28 de abril, acabaram as UTIs e os respiradores. Ou seja, isso é gravíssimo. Se 1,5% da população vai precisar de UTI, você está falando de uma faixa de mais de 100 mil pessoas. E, no entanto, você tiver um atraso, você vê não há testagem, os trabalhadores, como você relata, da Conurb, que deveriam estar sendo testados, assim como os agentes da saúde, os médicos, aqueles que estão primeira hora do front, que vão atender, e precisam estar 100% para poder exercer suas atividades, ou seja, um descaso total da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que não sai do palanque eleitoral, né, Célio? Você vê briga com o governador, embora o governador não tenha nenhum carinho, pelo contrário, é uma pessoa, mas, enfim, até nessa situação ele tem tomado algumas atitudes coerentes, mas fica brigando com o governador por conta de ser que nem eu apelidei ele de um poodle de Bolsonaro, fica onde o Bolsonaro chama, ele vai com o rabinho abanando para poder seguir as ordens do Bolsonaro. Né? Então, é muito triste o que a gente vê, além da desmantelamento da própria empresa, da Conurb, né? Ao desvio de função dos trabalhadores e a utilização da Conurb para políticas eleitoreiras, né, utilizando para o privado. E você traz aqui uma carga de denúncias gravíssimas, que a gente vamos tentar compilar elas, encaminhar também ao Ministério Público do Trabalho, como a gente fez outras vezes, porque estamos no momento mais importante da história do Rio de Janeiro, da história do país, da história do mundo. Se a gente não tiver uma atitude agora corajosa, enérgica, né, a gente vai estar aí repetindo os equívocos da Europa e dos Estados Unidos, onde as pessoas estão morrendo, e como você bem falou lá atrás, nos Estados Unidos agora, quem está morrendo são os negros pobres. Estão morrendo porque não tem dinheiro sequer para ir para o atendimento do hospital. Um tratamento de coronavírus nos Estados Unidos custa 40 mil reais. 40 mil reais. Eles estão revendo o sistema de saúde deles, mostrando que, dizendo, não, o sistema tem que ser público, não pode ser privado.
porque é uma questão de vida e o ser humano vem em primeiro lugar. Né? E isso a gente não tem percebido. Então, Célio, outra coisa que eu queria te perguntar, para tu falar um pouco mais do trabalho do Círculo Laranja, essa entidade que você preside, que você está à frente, e que é uma trincheira de resistência e de acolhimento ao trabalhador da Colurb, de conscientização política, né? Nós somos seres políticos, a política está inserida em tudo, é ela que gera as relações sociais das pessoas. Essa questão de depreciar a política tem uma razão, para que eles dominem, né? Para que surja aí o partido do judiciário, o partido da polícia, o partido da igreja, para que eles dominem e não vão no cerne central, que é a exploração do trabalhador, né? No cerne, na maior corrupção, que é essa drenagem das nossas riquezas para fora do país. A gente é um país de commodities, a gente está exportando commodities e esses caras não pagam imposto algum, tá entendendo? De imposto de terra, não pagam nada. Isso nunca é dialogado. E a gente vê agora do governo federal, aquilo que teria que ser prioritário, que devia estar na conta em 3 dias no máximo, a ajuda ao trabalhador, que é um mísero R$600, tem todo esse papel burocrático da pessoa poder ter acesso aos R$600. Enquanto que aos bancos, em 5 dias, Célio, estava na conta todos os benefícios, 1,2 trilhão para os banqueiros. E tu vê que o banco não baixou o juro. O banco não baixou o juro. No momento que deveria baixar o juro, não, você está com dívida? Peraí, trabalhador, porque quem tem dívida é o trabalhador no banco. Está com dívida? A tua dívida está congelada, você vai pagar depois que passar essa pandemia. Né? E aí vão baixar o juro, você vai pagar a longo prazo. Não, pelo contrário, paga a dívida. Então o banco está... fez uma lei em relação a essa questão, fez um projeto de lei encaminhado? Foi, justamente. Foi, mas os bancos já estão reclamando. Já disse que é inconstitucional, não pode. Né? Ou seja, essa prática do sistema financeiro e do sistema bancário é o maior problema do país. É isso que tem que ser atacado. Essa é a verdadeira corrupção no país. É isso que a população ainda não entendeu. E o trabalho do Círculo Laranja, ele também trabalha, eu vejo que ele trabalha também, nessa parte de esclarecer a população, levando palestras, levando documentários, capacitando a população, com questão de ensino, atendimento jurídico, dá um relato de como é que é o papel, como é que surge essa ideia do Círculo Laranja, né, e como é que você tem trabalhado nesse papel importantíssimo nesse momento, então, agora, que o Círculo Laranja presta para os trabalhadores e trabalhadoras da Colurb, mas como um todo para a cidade também. Então, o Círculo Laranja, ele inicia-se pós-greve de 2015, quando vários trabalhadores foram demitidos e precisavam de advogados para poder rever a sua reintegração. Né? A partir dali, né, junto com várias pessoas da sociedade, garis, operadores de máquina, universitários, intelectuais, a gente passa a desenvolver esse trabalho do Círculo Laranja a fim de começarmos a prestar atendimento aos trabalhadores. Eu estou presidente da Associação Círculo Laranja, evidentemente que tem uma série de pessoas também juntas, né? Eu não vou citar o nome porque são tantas, né? Mas essas pessoas sabem, né, que elas que desenvolvem esse trabalho maravilhoso para que o trabalhador, e agora o Círculo Laranja ele abriu para o território também o atendimento, as suas atividades, né? O Círculo Laranja ele passou por uma manutenção, né, aqui no espaço, né, para atender melhor a todos e todas, né? E a gente tem aí o pré-vestibular, convidamos, estou passando uma moto aqui barulhenta para caramba. Temos o pré-vestibular, temos vários tipos de atendimento, temos uma página no Facebook, né, que as pessoas podem nos acompanhar no Círculo Laranja, mas divulga ela aí, qual é a página, Sérgio? Divulga ela aí para a gente. A página do Círculo Laranja, é só clicar lá no Facebook, lá, página do Círculo Laranja, que as pessoas podem acompanhar o trabalho que é desenvolvido, né, aqui no Círculo Laranja. Infelizmente, a pandemia fez com que nós paralisássemos essas atividades, porque a gente também precisa
manter a segurança das pessoas. As pessoas precisam continuar nas suas residências e precisam, sim, e garantir lá seus R$ 600, seus R$ 1.200, porque para muitos que acham poucos, né, na verdade, não é tão pouco assim, né? É um dinheiro significativo, até porque temos no Brasil hoje mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Né? Então, Célio, esse dinheiro... 100 milhões de brasileiros, Célio, vivem com R$ 415. Para você ter uma ideia. Estou vendo aqui o negócio aqui. Então, esse dinheiro ele é bem-vindo, né? Esse dinheiro que é do povo mesmo, ele é bem-vindo para esses 13 milhões, 10 milhões de pessoas que precisam, com urgência, se manterem no seu dia a dia, né? Agora, eu quero só salientar que o Círculo Laranja hoje, ele tem 31 núcleos, né? São 31 núcleos em atividades, né? Temos 500 integrantes, né, no Círculo Laranja, né? Eu tenho uma parceira de luta, que é a Lu, né, que está comigo ali, que ela fica mais nessa parte burocrática, né? E eu fico mais na parte operacional, né? Eu sou o Severino, né? Sou o Severino da parada. Mas, enfim, então temos 31 núcleos, 500 integrantes, né? O Círculo Laranja ele é aberto para a comunidade, para os trabalhadores. É necessário que os trabalhadores acompanhem nossas atividades, participem das reuniões, venham para as palestras, venham fazer cursos, né, para poder entender, né, de fato o que é a política, porque muitas das vezes o trabalhador ele confunde política com politicagem, né? Eu lembro muito bem que o trabalhador da Conurb, o vereador Leonel Brizola, ele, em 2014, ele ganhava um mísero de salário mínimo, né, que era R$ 810, né? Ele ganhava de salário para trabalhar 8 horas no sol, na chuva e no vento. E a precariedade era pior na sua gerência, falta de equipamento de proteção individual. E, através dessa luta, o trabalhador ele passou a ter minimamente um pouco de dignidade, né? O salário dele se estendeu para R$ 1.100 naquela época. Ele recebeu um ticket de alimentação um pouco melhorado, para que ele possa comprar um alimento digno, para poder minimamente, né, repor as energias que ele perde no seu dia a dia de trabalho, né? Naquela época, o trabalhador e a trabalhadora tinham vergonha de falar para pessoas que exerciam a função de gari. Hoje, graças a Deus, esses trabalhadores e trabalhadoras têm orgulho do exercício de suas atividades, né? Eu acredito que o trabalhador ele mereça ter um salário melhor ainda, né? O gari e os demais funcionários da Conurb são agentes de saúde ambientais, né? Gari é um sobrenome de um francês, né? Gari é um sobrenome de um francês. Os garis e os demais funcionários da Conurb são agentes de saúde ambiental. A gente tem visto aí esses trabalhadores na linha de frente, mostra que essa questão do lixo é uma questão de saúde pública, né? Tem que olhar esses trabalhadores com mais respeito, né? E não desdenhar essa classe de trabalhadores, né? Esses trabalhadores estão fazendo aí um serviço de excelência na cidade, mas lembrando que eles precisam se precaver, né? Ser herói não é trabalhar sem equipamentos de proteção individual. O trabalhador ele precisa cobrar dos seus gestores para que ele minimamente possa desenvolver seus trabalhos. O que nós defendemos é que esse trabalhador ele não coloque a sua vida em risco. Eu quero deixar claro que muitos trabalhadores da Conurb, na caminhada da greve de 2014, 2015, aonde esse trabalhador ele conquistou um aumento significativo de 45% de aumento, né? Ele não teve apoio de nenhum político da direita. Ele não teve apoio de nenhum político da direita, de nenhum partido da direita. Muito pelo contrário, ele teve apoio daqueles de esquerda,
daqueles que a sociedade chama de comunista, que querem fazer do país a bandeira vermelha. Ai desses políticos da esquerda, esses comunistas, se não brigassem no Congresso Nacional e não partisse para cima do Bolsonaro, que queria dar apenas R$ 200. Se não fossem esses políticos da esquerda, as mães solteiras, né, não ganhariam também os seus R$ 1.200, R$ 600. Né? Então, o trabalhador ele precisa saber quem é que está do lado dele, quem é que é contra ele. A luta é por dignidade. Já não basta a retirada de direitos que estamos sofrendo, né, aqui no Brasil em relação às perdas trabalhistas, em relação à reforma da Previdência aí, que vai chegar pesado para nós brasileiros. Então, o trabalhador ele precisa entender, ele precisa consultar antes de soltar fake news, né? Ele precisa entender o que é comunismo, o que é socialismo, o que é a direita, a extrema-direita, o que é o fascismo. Ele precisa saber o que aconteceu na época da ditadura. Ele precisa estudar, agora, nesse momento, entender o que é isso, né? Porque esses caras soltam eles soltam tanto robozinho, eles fazem tanto fake news, que o trabalhador ele acha, como no passado, que as pessoas, que o comunista ele comia criancinha, né? E na verdade quem devora o povo são os capitalistas de direita, esses que são o bicho papão, são esses, entendeu? Então o trabalhador ele precisa se alertar nesse aspecto, estudar o que é comunismo, o que é socialismo, o que é anarquia, né? O que é capitalismo, o que o capitalismo faz. O capitalismo faz isso aí. Tenta chegar a máscara para os países pobres, eles seguram lá, eles retêm para eles e deixam totalmente os menos favorecidos desprotegidos. Ficam negociando quem paga mais. Eles ficam fazendo uma bolsa. De manhã, eles tomam café da manhã com os franceses, almoçam com os italianos, à tarde tomam café com os alemães e à noite jantam com os americanos para ver quem paga mais, num leilão, né, e sem levar em conta o ser humano. Isso é uma das questões que esse coronavírus está revelando ao mundo, né, que o capitalismo, né, e que as empresas privadas não é quem vai cuidar das pessoas. Né? Nesse discurso, Célia, que a gente estava escutando muito, como você bem lembrou, que estão falando, tudo é comunista, tal, que eu quero o Estado mínimo, que tem que deixar as empresas administrarem, o livre mercado. O que ficou claro nessa coronavírus, nessa pandemia que está matando as pessoas? Né? Que a empresa privada, assim que ela tem que ser, ela visa o lucro. Ela não vai visar salvar a vida das pessoas, porque ela não é essa a intenção, não foi para isso que ela foi criada. Então, nós vemos agora, diante dessa pandemia, que as empresas privadas, com essa questão dos respiradores, você vê, uma máscara, essa N95, que é a que mais apropriada para enfrentar, que tem um filtro, um respirador, ela custa 20 centavos de cento nos Estados Unidos. No máximo 50 cents. Ela está sendo vendida agora nos Estados Unidos pelas empresas por 5, 7 dólares. Você vê, aumentou a produção. E a máscara, aquela de pano, que era a mais barata de todas, custava 1, 2, está vendendo a 3, 4. Respirador, sério. O respirador está sendo vendido a 20, 35 mil dólares. Não custava 10, 15. Está entendendo? E quem é que tem o monopólio desses respiradores? São as grandes empresas multinacionais, a Apple, né? Uma outra fábrica de trator, são elas que fazem. Né? E aí, quando você vai tentar, quando elas quebram, porque todo equipamento quebra. Todo equipamento quebra. Então, se você tem ali poder consertar, você não pode consertar, porque ela tem ali softwares programados só para aqueles que são autorizados para ela poderem consertar. Então, você fica impedido, como o hospital quebra um respirador desse, você não consegue consertar aqui no Brasil. Você tem que chamar um técnico lá de fora, autorizado, caríssimo, para poder consertar a máquina. É esse monopólio da empresa privada, do capital, né, que tem que ser claro para os trabalhadores, mostrar, olha, quem de fato vai assegurar, né, o bem-estar da população
e o bem-estar econômico é o Estado, não vão ser as empresas privadas. O que os bancos estão pedindo nas crises? Dinheiro ao Estado. Eles estão pedindo, em vez de eles segurarem, olha, tá devendo, meu camarada, então, não, vou segurar a tua dívida aqui, você depois dessa pandemia você começa a pagar. Né? Cadê as doações dos bancos para comprar respirador? Não tem, é uma mentira, sabe? Então, essa falácia de Estado mínimo, que as universidades é um antro de maconheiro, que só faz balbúrdia, são as universidades que vão fazer as pesquisas para vacina e remédio. São as universidades que vão fazer equipamentos tecnológicos para que a gente possa sobreviver a essa pandemia. Né? É justamente quem é que faz a riqueza do país, não é a empresa, é os trabalhadores. Como você viu na greve, a Colurb parou, a cidade parou. A Zona Sul não aguenta ver o lixo na rua. Os ricos não querem, porque eles não podem. A única coisa que o rico não pode pagar é por segurança, né? Uma segurança ampla, ele pode pagar a dele, mas a segurança ampla ele não pode. E a coleta do lixo, porque ele vai ter que despejar aquele lixo em algum lugar. E ele vai precisar do Estado para que recolher e dê a destinação final, porque ele não vai pagar também. Então, quando você coloca todo aquele lixo, ó, não vamos trabalhar porque as condições são precárias, insalubres e o salário é muito baixo. Né? Lixo na rua, toneladas, o prefeito ficou maluco, né, porque ia perder a reeleição, primeiro sinal, né, começa a popularidade crescer e abre a negociação na hora. Então, ali mostra claramente que quem faz a riqueza do mundo, quem faz a riqueza, de fato, são os trabalhadores. É essa conscientização, e que eu queria parabenizar o Círculo Laranja, né, a gente já está chegando aqui para o nosso final da live, está muito boa, Célio, nesse conteúdo, é mostrar para a população que a gente tem que sair dessa falácia que se criou no país. O Bolsonaro criou um inimigo, né? Fantasiou um inimigo. Né? Uma hora é o PT, é os comunistas, é a esquerda. Vem cá, quem é que deu o 13º para a população? Quem é que deu férias, direito a férias, descanso remunerado, seguro-desemprego? Olha aí, seguro-desemprego. Se as pessoas não têm o seguro-desemprego, é porque destruíram a CLT, a carteira de trabalho. As pessoas perderam a carteira de trabalho, estão fora do seguro-desemprego. Se todo mundo tivesse a carteira de trabalho, estava assegurado o emprego. Não estava com a mão na frente e outra atrás, desesperado. Você tinha o seguro-desemprego. Poderia dar mais um abono salarial, entendeu? Férias remunerada. Você tinha todas as garantias protetivas. Então, você destrói essa garantia protetiva do trabalho, né? Que é ainda o quê? O recolhimento para a aposentadoria, para que você possa ter uma aposentadoria digna. Destruíram isso como se fosse, agora vamos dar mais emprego, vamos destruir a CLT para dar mais emprego, porque é um entrave, é de 1914, é anacrônica. Pelo contrário, é moderníssima. E quem é que deu isso para o povo? Foi o campo da esquerda, o campo progressista. Essas benfeitorias do Estado, escola pública, universidade pública, né, saúde pública, quem fez isso ao trabalhador e ao povo foi o campo da esquerda. Foi trabalhista, socialista, comunista, progressista, sabe? Esse cenário. E não da extrema-direita, que é o que a gente vê no Bolsonaro, com uma confusão mental na população, inclusive na classe trabalhadora baixa, eu vejo muito, esse grande equívoco, né, por conta de falta de informação. Então, sério, eu queria te parabenizar, queria parabenizar a Lu pelo grande trabalho que ela faz no Círculo Laranja, todos vocês, eu queria agradecer a presença dos trabalhadores que participaram desse chat agora, vamos fazer outros diversos, vamos levar à frente essas denúncias, a gente está na Câmara, no plenário virtual, mas a gente encaminha as denúncias, aquela coisa do parlamento, devagar, que às vezes conversa muito e age pouco, mas é a parte do que cabe ali, a democracia se faz nesse sentido. Então, mais uma vez, Célio, eu queria te parabenizar, queria que tu desse suas considerações finais e dizer aí um pouco mais do trabalho de vocês. E para mim é uma grande satisfação estar sempre ao teu lado, cada dia eu aprendo mais, quer dizer que tu me levou em vários pontos da cidade, com os trabalhadores, que até então eu não tinha esse conhecimento, e para mim foi uma grande experiência visitar cada gerência, dialogar com a classe trabalhadora, me colocar ao lado deles e ver que é um povo muito sofrido, glorioso e que precisa de 100% da nossa atenção porque estão sendo massacrados, perseguidos, estão adoecendo, né, e sem seus devidos direitos. Então, acho que tem que lutar até o final para que esses direitos possam prevaler e a gente possa fazer da Coluna uma empresa pública de verdade, que atenda a população e que seus trabalhadores sejam assistidos
né, desde que sai da empresa até o retorno do seu lar à sua empresa. Vereador, eu acho que você foi muito feliz quando você falou o seguinte, que a economia, né, do governo Bolsonaro, ela não salvará o Brasil, o estado de bem-estar social. O que salvará o Brasil do Covid-19 será o trabalhismo. Isso é uma frase utilizada com muita eficiência da sua pessoa e com muita maestria. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, antes de nós terminarmos, sobre a questão também do descarte, né? Das máscaras, das luvas, né? Eu acho que a Conurb ela precisa dar uma orientação maior em relação ao descarte, né? Porque nós sabemos que temos várias pessoas infectadas, né, se tratando em casa. Não basta somente a pessoa pegar a máscara e colocar numa bolsa, em dupla bolsa, né, plástica, e jogar ali no lixo. Eu acho que a prefeitura, a Conurb, deveria disponibilizar locais como os UPAs, os hospitais, para que essas pessoas possam descartar de maneira adequada essas máscaras, né? Até porque elas sendo descartadas de maneira inadequada, isso pode afetar o meio ambiente. Isso é sério, isso é grave, né? A gente sabe que a Conurb ela atua em vários hospitais do município, né? Tá lá os trabalhadores trabalhando no seu dia a dia, ali no Lourenço Jorge, Salgado Filho, Miguel Couto, Souza Aguiar, Leila Diniz, estão lá esses trabalhadores fazendo a limpeza, desinfectando, limpando os mobiliários, as paredes, os pisos, as UTIs, as salas de cirurgias, né, as emergências e etc. e tal. E a Conurb, ela dispõe do recolhimento desse material hospitalar, né? Tem os trabalhadores que estão ali preparados para esse recolhimento. Então, quando a pessoa descarta de maneira incorreta, ela acaba fazendo com que aquele gari que está atuando ali na coleta, ele pode adquirir uma infecção, sim, né? A gente sabe que a Conurb ela acaba recolhendo em torno de 60 toneladas ao mês de resíduos hospitalares. Esses resíduos eles precisam ser encaminhados lá para o aterro do Jericinó, para ser incinerado lá a 1000 graus e depois enterrado esse material. Então, é preciso estar atento a essa questão do descarte de maneira correta das máscaras, porque temos pessoas aí infectadas se tratando nas suas residências. E o cuidado com aquele que, de fato, vai recolher para dar o destino final, ele precisa ser garantido, né? E também, vereador, eu queria aproveitar também aqui para agradecer novamente o seu projeto de lei, né? 1724, projeto de lei 1724 de 2020, que ele dispõe sobre a criação de caráter de emergência, né, do abono salarial, né, dá um abono salarial para aqueles trabalhadores que estão na linha de frente, né, os profissionais da saúde, os garis, os guardas municipais e também os terceirizados, os motoristas, né, os condutores de transporte público, né? Então, você faz esse projeto de lei, apresenta, né, projeto de lei 1724/2020, a fim de minimamente dar um incentivo nesse momento, né, para os trabalhadores. E, aprovado, isso é uma grande garantia para os funcionários da Conurb. Por quê? Porque esses trabalhadores eles estavam no seu mês de dissídio coletivo, né? Em virtude da pandemia, se paralisou o dissídio. Então, vai ter que postergar aí até que acabe, né? E esse abono, né, emergencial salarial, ele seria muito bem-vindo para os trabalhadores que estão na linha de frente, né?
atuando contra o combate do coronavírus. O governo Bolsonaro vai injetar o dinheiro para o Estado, provavelmente para o município, e que esse dinheiro ele seja, de fato, gerenciado com responsabilidade, não em manutenção de pracinhas, em campinho de futebol, mas atendendo o desejo da população que quer ver esses funcionários públicos que estão na linha de frente sejam, de fato, contemplados com melhores condições de trabalho. Né? Eu quero parabenizar o senhor nesses 2 projetos de leis de forma emergencial que você apresentou na Câmara dos Vereadores. O projeto de lei 1719, que visa, né, o acolhimento emergencial das pessoas que vivem em condições em situação de rua, e o projeto 1724, que dá o direito aos servidores públicos e os demais trabalhadores de empresa terceirizada, garis, guardas municipais, de ter um abono salarial para que ele minimamente tenha um incentivo de trabalho. Eu que lhe agradeço de participar dessa live com você, vereador Leonel Brizola. Eu tenho aprendido muito com a sua pessoa, você tem se tornado uma referência para mim, né? Eu tenho acompanhado os documentários do seu avô, Leonel de Moura Brizola, que nos faz muita falta, que nesse momento, né, se ele estivesse vivo, eu acredito que nós já teríamos tomado uma outra atitude, né? Porque, como seu avô, você segue as mesmas trilhas na luta em defesa da classe trabalhadora, na luta do trabalhismo, que é através do trabalhismo que nós podemos fazer com que o Brasil avance, né? A economia agora, na atual conjuntura, do meu ponto de vista particularmente, para mim, tem que ser deixada de lado, porque a economia depois você recupera trabalhando, né? Que é os trabalhadores que movem a economia do país, e não é os banqueiros, não é os empresários que estão ganhando aí R$1 trilhão, né? Agora, a gente temos que ter comprometimento com a saúde das pessoas. Lembrando também, Leonel, que na Conurb está tendo uma certa discriminação. Uns trabalhadores estão trabalhando dia sim, dia não, e outros estão trabalhando todos os dias. Ou seja, as normas têm que ser iguais para todos. Se um tem o direito de trabalhar dia sim, dia não, que todos possam trabalhar dia sim, dia não. Né? Aqueles ditos Gari 1 trabalha dia sim, dia não. E aqueles ditos Gari 2 trabalha todos os dias. E nós também tivemos informações que tem trabalhadores e trabalhadoras que estão atuando nos hospitais que não tiveram o treinamento adequado para atuar nessas funções. Então, a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso, e nós, do Círculo Laranja, continuaremos aí lutando, dentro das nossas possibilidades, orientando o trabalhador e a trabalhadora. As portas do Círculo Laranja estão abertas para toda a sociedade, né? Está aberta para receber, independente do político X ou o político Y, para um debate franco, aberto, a fim de fazer com que nós possamos ter um país melhor, um estado do Rio de Janeiro melhor e um município melhor. É para frente que se caminha, e eu termino aqui a minha fala dizendo um lema do Círculo Laranja: nós andamos perguntando e mandamos obedecendo. Muito obrigado, vereador Leonel Brizola, e continuaremos juntos nessa força aí, nessa luta. Obrigado, Célio. Chegamos ao nosso final. Eu queria agradecer aqui a todos que entraram nessa nossa conversa. Eu queria agradecer aqui ao Célio Lopes, a Zeneide, a Mônica, o meu querido amigo Heitor, que entrou, o Felipe Luther, ao Nalim, ao Jefferson Barros, a todos aqui que acompanharam, fizeram perguntas. E a gente vai sistematicamente fazer cada vez mais conversas com a base para escutar o que está acontecendo na base. Eu acho que esse é um grande caminho que a esquerda esqueceu de fazer, voltar às origens, né? Escutar, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, nós estamos no momento de escutarmos, nos solidarizarmos, abraçarmos e aí encontrar uma bússola para que a gente possa enfrentar tanto essa pandemia como esse modelo econômico desumano e que cada vez mais aumenta a pobreza e a desigualdade no nosso país. Célio, um grande abraço para você, para o Círculo Laranja. Fiquem todos em paz e uma boa e excelente Semana Santa nesse dia santo. Um abração. Uma salva de palma para os trabalhadores que estão atuando na linha de frente. É verdade. Cidade. Uma salva de palma para eles. E vamos seguir. Um abraço. Obrigado.